Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast sendo gravado aqui no canal da DBOCM. Para mim é um grande prazer ter vocês aqui para a gente poder discutir assuntos realmente relevantes, assuntos para a gente conseguir realmente te mostrar tudo que tem nesse universo de banco de dados. Dessa vez eu estou com o Ricardo Lírio aí na área. Tudo bom, Ricardo? Certinho, Guilherme. Bom dia a todos aí. Show de bola, meu irmão. É meu. Obrigado aí mais uma vez pela sua contribuição, pela sua participação. É sempre muito bom a gente estar aqui fazendo esse bate-papo. E vamos lá, cara. Para o assunto de hoje, o que eu trouxe aqui para a gente poder discutir, cara? Que eu acho que é um tema muito relevante aqui, que eu acho que existem muitas dificuldades sobre esses conceitos, né? Que é o conceito de alta disponibilidade e o conceito de disaster recovery, né? A gente sabe que são conceitos da área de tecnologia que muitas vezes a gente consegue aplicar dentro do nosso universo de banco de dados. É fundamental, né? Porque o banco de dados é algo muito crítico, mas eu acho que muitas vezes é muito confundido esse conceito, né? De quais features utilizam esse conceito, quais ferramentas, quais tecnologias vão se utilizar dentro do banco de dados Oracle para poder utilizar esses conceitos para a gente poder discutir. Vamos lá, Ricardo. Cara, vamos começar com uma alta disponibilidade, cara. O que na sua visão aí é alta disponibilidade, cara? Me diz aí. Guilherme, eu entendo a alta disponibilidade como não parar o seu serviço. Você teve um problema, algum problema pontual ali, e seu serviço tem continuidade. Por exemplo, o hack. O hack, você tem redundância de um nó. Se o nó cair, o outro está funcionando. Então, o meu entendimento de alta disponibilidade sempre foi essa questão de continuidade. Então, o seu ambiente não para por um problema. Você tem continuidade do seu serviço, do serviço que está sendo prestado ou está sendo consumido. Se você, que é a alta disponibilidade, É aquele númerozinho que a Oracle fala lá, 99,99. Quanto mais 9, mais 3 zeros aparecem na conta. Não é só mais um zerinho, não, mais 3 zeros aparecem na conta. Cara, animal, eu vejo da mesma forma, assim, né? Para mim é muito claro esse conceito, porque quando se fala de alta disponibilidade, eu lembro de SLA, que é exatamente os números lá que a gente considera de disponibilidade que você tem de um ambiente durante o ano, por exemplo, né? E para mim um ambiente com alta disponibilidade ele tem que ser tolerante a falhas, né? Então ele é um ambiente que resiste a falhas, né? Tem a questão da segurança dos dados, né, para ele poder realmente estar garantida essa questão da segurança. E um grande exemplo de alta disponibilidade que eu vejo, cara, é o hack, né? O hack em si, como você falou, inclusive o Exadata que utiliza hack, né? Que é um dos pilares. Né? Então a gente sabe que o Exadata em si ele foi uma máquina totalmente pensada de ponta a ponta com o conceito de alta disponibilidade. Então você tem disponibilidade na camada utilizando o Oracle Hack, na camada de suítes, na camada de PDU, na camada de interfaces de rede. Então, a gente sabe que é uma máquina toda redundante nesse sentido, né? Até a nível interno de processadores, etc., de disco, de storage. Cara, o Exadata de ponta a ponta, ele tem um conceito de alta disponibilidade para que a gente não tenha falhas e paradas, né? Para que parou um componente, o outro assume, para um outro componente, o outro assume. Você entende nessa linha também, cara? Mesma coisa. Eu acho que o Exadata é o estado da arte que a Oracle fez do conceito de alta disponibilidade. Exatamente. Então, assim, todo o conceito que ela tem, todas as boas práticas que ela tem, ela criou o Exadata. Cara, e o legal é que a gente consegue ver o conceito de alta disponibilidade independente das ferramentas de banco, né? Então a gente consegue ver, cara, que não é um componente que é só uma feature de banco, de hack, etc. Não. Muitas vezes a alta disponibilidade vai ter dentro da infraestrutura de data center, dentro dos conceitos de hardware. Eu te falo até dentro dos servidores de aplicação, né, Ricardo? Você que é um cara que manja de WebLogic pra caramba aí, ó. Principalmente, cara. Às vezes as pessoas se preocupam só com banco de dados, então só com aplicação. A gente tem que lembrar que é uma frase que eu falei uma vez numa aula de SQL do pessoal. O pessoal às vezes reclama da área de desenvolvimento e da área de aplicação, mas o dado puro não serve para nada. Eu sou uma caixa, você foi lá e botou um monte de coisa. Precisa saber para que serve aquela caixa. Alguém que vai organizar aquela caixa, alguém que vai usar o que está dentro da caixa.
Então não adianta falar que o banco está replicado, o banco tem uma base replicada fora, o banco são 2, 3, 4, 16 nós rodando aí, não tem problema. E a aplicação? Aí as pessoas vão lá e criam 2 serviços de WebLogic, 2 Tomcats, 2 Apache, criaram 2 JBoss. E como é que está a entrada disso aí? É num link só? Né? Aí você vai lá e cria 2 um balanceador para poder jogar para os 2 lugares, ou então 2 links de internet, cada um com um balanceador específico. E a energia, como é que está? Então, assim, o conceito de alta disponibilidade e disaster recovery não é simplesmente pensar num ponto. Você tem que pensar na sua arquitetura. Ou no que você quer que esteja em alta disponibilidade e que tenha disaster recovery. Né? Eu quero simplesmente que meu banco esteja em alta disponibilidade. Vou lá, montei o rack, rede redundante, rackzinho certinho, 2 entradas de energia, 2 redes para cada tipo de rede lá, redundante, né? 2 circuitos de rede. Pronto, resolveu o seu problema. Mas se parar, é isso que vai parar o seu negócio? Né? Seu negócio vai continuar? Então, o conceito de alta disponibilidade, você tem que ver o seguinte. O que acontece se eu parar o componente A? Se eu desligar a sala B? Né? Se eu parar o banco de dados? Se esse servidor aqui cair? Né? Eu tenho uma estrutura de virtualização, mas está tudo num único storage que está ligado a 2, 3 máquinas exclusivamente. E se esse storage der problema? Né? Então você tem que começar a pensar em como que você quer ter disponível o seu sistema. Não tem problema, eu consigo, a minha máquina está espelhada em algum outro lugar, eu posso ter um delay de 1 hora, recuperar essa máquina que servidor de aplicação, eu já tenho um template dele, ou então ele está num container ou subcontainer, tudo bem. Mas você tem que pensar, o que você realmente quer? Não é simplesmente falar assim, alta disponibilidade é um hack. Não só um hack, para banco de dados é um hack. Né? Exato. Exato. O conceito é muito mais do que isso. Né? Cara, fantástico a gente poder falar disso, Ricardo. E eu acho que um dos elementos importantíssimos também que nós temos dentro do conceito de alta disponibilidade são chamados SPOFs, né? É uma abreviação, né? Que é o Single Point of Failure, né? É um ponto de falha que nós temos, né? Então, quando a gente está falando dentro do contexto também de alta disponibilidade, a gente tem que verificar se não temos pontos de falha dentro dessa arquitetura, né? Então, sim. Por exemplo, dentro do Oracle Hack, um ponto muito comum, que é considerado um ponto de falha, que pode causar indisponibilidade, é quando você tem um hack, você tem a rede de interconnect, né, que a gente sabe que é uma rede importante. E essa rede, ela não tem uma redundância, por exemplo. Por exemplo, você está montando um Oracle Hack, cara, é importante seguir exatamente os conceitos que um Exadata ele tem, né? De você ter redundância de todos os níveis, né? Tanto a nível de instâncias, que você tem 2 instâncias, se uma instância cair, a outra assume. Tanto a nível de rede, se você tem 2 switches em cada rede, né? Onde se um switch cair, o outro assume. Tanto a nível de interfaces, que se você tem um bound, cara, uma interface caiu, você vai ter a continuidade dos serviços, tanto a nível de storage, etc. Então, muitas vezes, um erro muito comum é você ter um interconnect, só que você não tem redundância ali na rede de interconnect. E aí, cara, o switch caiu o rack todo, né? Isso interfere totalmente na disponibilidade, né? Sim. É normal o pessoal fazer o seguinte, eu já vi pessoal, às vezes, alguns anos atrás, um projeto até que você participou depois, há muitos anos atrás, o cliente tinha uma placa de 4, tinham 2 placas, uma de 4 e uma de 2. E as pessoas falam assim, rede pública é a rede mais acessada, vou colocar essa rede de 4, colocar aqui um bound, né? E a plaquinha de rede de 2, vou colocar um para rede interconnect. Já começou errado porque não tem redundância de nada. Ele tem uma entrada paralelizada. O certo seria você ter 2 placas de 4 e você fazer o cruzamento entre elas. Ou 2 placas de dual. Aí você faz o cruzamento entre elas. Então, você tem o bound está nessa placa com essa placa aqui. Essa é a rede pública. E aqui sai a rede privada. Porque se
queima essa placa, queima a rede pública inteira, então queima a rede privada inteira. Então a gente tem que pensar no que você falou, no SPOF, é o Single Point of Failure. Qual que é o meu Single Point of Failure? A minha placa de rede, então tem que ter duas. Pronto. Né? Cara, acabou, fantástico. não tem que discutir, né? E aí, só aí entra um detalhe. Olha só, qual é o meu problema? Eu preciso ter uma outra placa de rede. Então eu vou lá comprar uma outra placa de rede. Aí minha placa é gigabit. Então tem que ter aquelas GBICs lá. Aí eu tenho que comprar outra GBIC. Né? Então, dependendo de como você quer montar o seu ambiente, o número cresce exponencialmente. A gente vai entrar nesse detalhe aí quando a gente for comparar a alta disponibilidade com disaster recovery. Né? Então, Exato. às vezes, a gente se preocupa só com o custo de licenciamento, mas o custo da infra, às vezes, pode ser muito, muito maior do que o custo do licenciamento. Né? Então, a gente tem que pensar nisso aí também. Fantástico, Ricardo. Planilhazinha e botar isso no papel. Né? Não adianta. Cara, muito bom. E vamos lá, cara. Eu acho que deu para entender bastante o conceito aí, exemplos, né, de como que o conceito de alta disponibilidade é utilizado nesse universo nosso de banco de dados, né? Mas é importante também a gente falar o que é o disaster recovery, né? Até para as pessoas entenderem realmente. E, cara, me diz aí, cara, qual que é a sua visão sobre um ambiente de disaster recovery? Cara, disaster recovery deu algum chabu, e agora o que eu faço? É aquela coisa, é o desastre. Queimou, você não tem um nó que caiu, você precisa fazer uma manutenção. Alta disponibilidade, eu preciso fazer manutenção no nó, vou trocar a memória do nó, queimou um nó, um pente de memória ali, eu vou fazer a troca. Você sabe que queimou um pente de memória, você tem bancos de memória, às vezes o computador não para. Queimou uma placa de rede, ela é redundante, o computador não para. Mas você precisa fazer uma manutenção, você vai desligar a máquina, em alguns casos. Então você tem alta disponibilidade para você fazer a manutenção e não para seu serviço. Um caminhão passou, arrancou toda a parte de rede que existia ali no seu data center. Mas arrancou, destruiu, bateu no poste, queimou, deu um curto-circuito, queimou a entrada de energia, porque por algum problema a gente sabe que por mais proteção que a gente tem, pode ter um problema. E aí, como é que eu faço? Você tem que ter um backup. Né? Aí você tem um site de backup. Mas o disaster recovery não é só simplesmente eu ter o site de backup. É toda a técnica que você tem, né? Toda o planejamento que você faz para, no caso de um desastre, você recuperar o seu ambiente. Né? A gente tem um colega que hoje está em Portugal, que ele contava uma história que ele saía do Rio de Janeiro, um data center que tinha no Rio de Janeiro, que eles tinham um segundo site em São Paulo. Eles tocavam uma sirene, hoje é o dia de backup, fulano de tal vai fazer o restore. Destruiu o nosso data center. Caiu um avião aqui, teve um terremoto, destruiu. Né? Atentado, terrorista, sei lá, destruiu. Muito disso aí a gente não vive, mas fora o pessoal vive. Atentado terrorista, né? Furacão, terremoto. Graças a Deus a gente não vive muito com isso, mas fora do Brasil tem muito disso. Né? Tem lugares que tem isso. E aí? Então ele ia no cofre, abria o cofre, pegava as fitas, pegava toda a parte de backup, tudo que era redundante na época, entrava no site, comprava uma passagem de avião, pegava um voo, Ponte Aérea Rio São Paulo era fácil, né? Pegava um voo, ia para o outro data center e começava a recuperar. Então quanto tempo que você tinha para poder recuperar tudo? Esse é o caso assim, máximo de desastre recovery. Queimou tudo, morreu uma base minha, vou recuperar o segundo. Então o desastre recovery não é só eu ter uma base replicada do outro lado. É o procedimento que eu vou fazer com que, se eu perder um site, se eu perder uma máquina, perdi meu banco de dados, perdi meu servidor de aplicação, como é que eu vou recuperar? Então, esse procedimento de recuperação, né, ele para mim é o desastre recovery. Né? Eu posso ter um desastre recovery que é transparente. Né? A gente sabe que tem replicações aí que é transparente. Né? Mas o desastre recovery é toda a metodologia que eu tenho, né? Tudo que eu tenho de processo para poder... Tive um desastre, como é que eu recupero? Cara, Né? E aí eu tenho um conceito, uma discussão bem polêmica que eu vejo, e eu queria ver a sua opinião sobre isso. Uhum. Eu acho que quando a gente está falando desse conceito de alta disponibilidade de disaster recovery,
a gente sabe que muitas vezes tem algumas situações de você ter um data guard de uma máquina embaixo da outra. Então, minha visão, tá, sobre isso. Até para... Depois eu quero ouvir a sua opinião, que eu acho que é legal a gente poder discutir isso aqui e entender a visão realmente, que às vezes eu acho que é uma questão bem discutida, assim, né, se faz sentido ou se não faz. Minha visão é que alta disponibilidade, normalmente você está dentro do seu data center naquele site, né? Então, normalmente, quando você está pensando em alta disponibilidade, você está falando daquela máquina em si, né? Se você tem um data guard na mesma máquina, cara, tá meio que estranho isso aí. Então, normalmente a gente consegue ver os conceitos de alta disponibilidade dentro de um data center e dentro de um rack, por exemplo. Até o exemplo do Exadata. Cara, se você tem um Exadata, você tem só alta disponibilidade, você não tem disaster recovery. Para você ter disaster recovery, você tem que ter 2 Exadatas. Tá? Então, muitas vezes o pessoal... Mesmo que você tenha um XACC, né? Exato. Mesmo que você tenha um XACC, que o pessoal pode falar assim, eu tenho dois ambientes de rack, mas está tudo na mesma máquina. Exatamente, né? Exatamente. E aí, cara, o disaster recovery, eu vejo que muitas vezes ele pode estar a quilômetros de distância, né? Normalmente a gente vem com esse conceito logo em mente, né? Quantos quilômetros de distância está o seu site de desastre, né? Para exatamente pensar nesse conceito. Cara, faltou energia no data center todo. O gerador não aguentou, deu problema e tal. E aí, o que acontece? Né, para a gente poder pensar nesse nível, né? Eu acho que o nível de desastre é um nível geograficamente muito mais distante e o nível de alta disponibilidade é um nível muito mais de redundância ali onde você está, né? E na arquitetura Exadata a gente consegue ver exatamente isso. Cara, se você não tem 2 Exadatas, você não tem desastre de recovery, você não tem o seu site de DR, né? Não. E muitas vezes você pode estar até com outro Exadata próximo, assim, numa sala diferente e tal. Normalmente é importante que você pense aí sim em data centers diferentes, né? Mas às vezes ele vai estar em salas diferentes, etc. Diz aí um pouquinho sobre isso, cara, sua visão. E outra coisa, tem gente que pensa o seguinte, eu tenho um prédio, eu sou dono de um prédio, tem 25 andares no meu prédio. O subsolo é o meu data center. A minha réplica é no terraço. Né? Nós não vivemos um ambiente de terrorismo. Infelizmente, há alguns anos atrás, né, um evento extremamente triste para a humanidade, que foi a questão das Torres Gêmeas, né, do World Trade Center. É um exemplo que se aprende muito, né? Você acaba aprendendo muito com isso. Pessoas que tinham redundância na própria torre, em andares diferentes, ou em torres diferentes. Então eu não estava nem geograficamente distante, e nem porque eu estava em andares diferentes. Isso pode acontecer aqui no Brasil fácil. Deu um problema de energia, queimou a entrada de energia do prédio, você perdeu o seu site de backup. Né? Ou se está muito próximo, que foi o evento, quando você tem problemas de atentados terroristas, problemas de furacão, desastres naturais, um terremoto. Você tem um terremoto, o terremoto vai lá e abala, mas o seu site de backup está do outro lado da rua. O terremoto ele não vai falar assim, opa, vou destruir só esse sitezinho aqui do cliente A e o site B, não, vou deixar lá porque eu não estou afim de mexer naquela parte. Não é assim. A gente sabe que desastre natural uma coisa que a gente não tem controle é desastre natural. Furacão, terremoto, maremoto. Se você está tudo na mesma situação, na mesma região geográfica, ali no mesmo prédio, no mesmo quarteirão, não tem muito sentido. Né? Você não tem um desastre recovery, acho que não tem muito sentido. Né? Nem andares diferentes, como eu estava falando, nem andares. Tem muita gente que tem um conceito assim, a minha área administrativa, e eu já vi isso acontecer. Empresas grandes que movimentam assim, milhões de dólares por mês, né? Setores financeiros movimentando muito dinheiro, ou seja, tem muito poder de investimento. Então, assim, a questão de investir não seria tão problema assim. E coloca o site principal no andar, e lá no andar administrativo, porque tem pouca gente, é onde está a diretoria, não vai fazer muito. A gente consegue abrir um pedacinho e colocar um site de backup lá. O abrir um pedacinho já começou errado. Né? Você tem que ter o seu site de backup, você tem que ser igual ao seu site principal, pelo menos. Ou eu quero replicar
eu quero ter disaster recovery para aplicação A, que é o meu core da empresa. O resto eu consigo ficar um dia fora, né? Tem problema. Mas a aplicação que é o core da empresa, o meu O que é LTP crítico, ali né? de vendas, que é crítico, isso tem que ter backup. Então você tem que ter uma réplica disso aí em outro lugar. E o outro lugar pensa o seguinte, outro lugar mesmo. E não adianta fazer igual algumas pessoas também fazem, que pegam um backup. O meu plano de backup recovery eu vou ter um backup, o backup full, semanal, por exemplo. Eu guardo em fita e levo para outro lugar. Né? Se eu precisar recuperar, eu já tenho um script que recupera isso, e os meus arquivos eu mando para a nuvem, por exemplo. Tudo bem, tá ok. Aí o cara pega esse backup em fita e leva para casa. Né? Teve um acidente de trânsito, perdeu o backup. Teve um assalto, que nas grandes cidades hoje, não só em grandes cidades, nas pequenas cidades também, né? Teve um assalto, perdeu o backup. Então, olha o risco que você está correndo. Mas eu estou guardando em outro lugar. Eu moro até em outra cidade. Pior ainda. Eu vou de ônibus. Pior ainda. Né? Não é assim que a gente trata. A gente tem que realmente botar um pouco mais de seriedade no quanto é que custa a empresa parada. E aí você vai definir sua alta disponibilidade e o seu desastre recovery. Né? E o grau de tempo que você precisa para recuperar isso. Às vezes sua alta disponibilidade pode ser um rack mesmo, normal, 2 nós, tranquilo. Mas o rack não foi dimensionado para aguentar a carga toda. Tudo bem, mas se eu precisar, eu paro um serviço A ou B. Porque a minha empresa não tem essa necessidade. Então, assim, não estou falando que a gente tem que vender rack de 4 nós, né, 2 hexadapters full, DataGuard, Active DataGuard para tudo quanto é lado, Golden Gate replicando em outro lugar. Não estou falando nisso. Você tem que botar no papel quanto é que custa a sua empresa parada. Se sua empresa custa 1 milhão a hora, você tem investimento suficiente para realmente gastar com não ter parada de 1 hora. Porque 1 milhão vai fazer diferença. Exatamente, né? cara. Então, assim, uma empresa que fatura R$1.000 a hora, ela pode, de repente, parar por 1 hora. Uma empresa que fatura 1 milhão a hora, você tem que ver o impacto que traz isso. Às vezes a empresa que fatura R$1.000 a hora, o investimento dela em questão de confiança é tão alto que também não pode parar, mas você tem que realmente pensar o que custa para você ter o seu ambiente parado. Que aí você vai ter autodisponibilidade e DR. Cara, uma coisa interessante que você falou aí de hack de 4 nós, né? Eu acho que muitas vezes um problema que acontece, até em Exadata também, é a questão do hack de 2 nós, né? Que muitas vezes o cara tem um hack de 2 nós, onde ele está consumindo, por exemplo, mais do que 50% do seu ambiente. Cara, qual que é o grande problema? Se um nó ficar indisponível, o outro nó não vai aguentar a carga. Não vai. Então, o hack de 2 nós, normalmente, ele tem que ficar bem subutilizado, né? E, normalmente, ou você tem hack de 3, 4 nós, pensando em ter uma distribuição melhor, né? De você não ter esse tipo de problema do hack de 2 nós, né? Tem 2 contas que a Oracle disponibiliza para você. Uma é a conta de memória. Cada vez que você conecta, por causa do cache fusion, você tem uma areazinha de cache que é usada. Então, se eu estava usando 100 GB, não quer dizer que eu vou ter 2 máquinas de 50. Eu vou ter um pouquinho mais de 50 para cada máquina. Né? Partindo ao meio, único exclusivamente partindo ao meio. Que já está errado, porque se cair, antigamente eu precisava de 100. Agora com 52 não vai dar certo. Né? Então tem esse detalhe. Mas vamos pensar no hack que a pessoa resolveu partir ao meio. Eu tenho esse problema, eu tenho a quantidade de sessões, né, que antes eu tinha uma máquina parruda que aguentava a quantidade de sessões. Então tinha uma PGA e tinha uma SGA, que aguentava isso. Hoje não. Né? Aí a pessoa começa a diminuir, vou pegar um processador menor. Não vai funcionar. Você tem que ter 2 contas em mente. A conta da memória e a conta do quantos componentes ali eu quero parado. Eu tenho um rack de 3 nós, eu quero até 2 nós parados, então cada nó tem que aguentar metade do meu ambiente. Né? Porque metade do meu ambiente pode estar parado, então 2 nós tem que aguentar metade do ambiente. Aí é essa conta que eu faço. Se eu tiver 3 nós, um caiu, então cada nó tem que aguentar 2/3 do meu ambiente. Então, é fácil, essa conta é simples. Animal, né? Cara.
Muito bom. Ricardo, acho que nós já deixamos. Fala aí. Não, eu ia falar um negócio que tô com uma... às vezes as pessoas falam assim, a alta disponibilidade é o MAA da Oracle. Não. A Oracle ela tem um conceito de MAA, estou até com um note aqui da Oracle, né, na própria página da Oracle, né, falando o que há de novo na Oracle, mas ela tem a definição. Né? A arquitetura de máxima disponibilidade da Oracle é um modelo de melhores práticas da Oracle com base em tecnologias comprovadas de alta disponibilidade Oracle. Validação de ponta a ponta, recomendações de especialistas e experiências do cliente. Papo de vendedor, né, até agora. Mas o principal objetivo do MAA é alcançar alta disponibilidade ideal, proteção de dados e recuperação de desastres para clientes. Então, o MAA, ele pega alta disponibilidade, disaster recovery e um outro ponto que é a parte de backup. Animal. Né? Então, assim, alta disponibilidade não é MAA, disaster recovery não é MAA, backup não é MAA. Os três são. Né? Cara, e é legal a gente poder falar disso também, cara, porque muitas vezes o disaster recovery pode ser utilizado para backup, né? Então você pode fazer o seu backup a partir do seu ambiente de DR para não consumir a produção. E muitas vezes, ao invés de recuperar, e inclusive nas novas features do 19C, se eu não me engano, muita coisa, corrupção de bloco, ele já pega automaticamente do DR para poder corrigir, né? Sem precisar ficar utilizando o backup. Sem intervenção. Né? Isso, sem intervenção manual. Normalmente, corromper o bloco, você vai lá no RMAN, né? Você manda fazer um repair do bloco. Né? Você vai dar um restore do seu bloco. Né? Eu quero o bloco tal, tem comandinho próprio para isso, o file ID tal, o bloco de tanto a tanto, e ele vai lá e recupera o bloco para você. No DataGuard novo, né, nas versões novas, se eu não me engano, eu não sei se ela começou no 18, Guilherme, se é só do 19 ou no 18 já tinha isso também. Mas é automático, eu não preciso. Eu acessei um dado, aquele dado está com um bloco, não importa em qual site. No site de DR ou no site de principal, não importa. É bidirecional essa recuperação. Na hora que eu faço a leitura, você só vai saber se tem um bloco corrompido quando você vai acessar aquele bloco. Né? O RMAN ele faz checagem também, mas no dia a dia você fez um select, na hora que chegou no bloco corrompido, tem um erro próprio para isso aí, a hora que ela manda para você um erro de que o bloco está corrompido. Antes, ela manda esse erro no log, a gente tem uma aula que a gente fala sobre isso, a gente mostra isso, a gente corrompe um bloco, a gente vai lá com aquele DD, vai lá corrompe um bloco. E na hora que eu acesso aquele bloco, né, na hora ele faz o recover do site, do outro site, ou de backup o site principal, né, dependendo de onde você está acessando. Fora que, hoje com o site de backup, você pode diminuir o seu ROI, você usa o site de backup para poder processar, né, para fazer backup. Né, até para inserir dados, né, com DML Redirection. Então, até para inserir dados, eu consigo usar meu site de backup. Cara, e aí a gente entra numa outra discussão, né, que eu acho que ela é muito válida. Inicialmente, na época que eu comecei aí a trabalhar com banco de dados Oracle, eu tinha o seguinte conceito, né? O hack foi feito para alta disponibilidade, o DataGuard foi feito para disaster recovery, né? Só que hoje, com algumas evoluções em si, de algumas features, a gente consegue ver algumas características que passam um pouquinho disso, né? A gente consegue ver que, por exemplo, na documentação de DataGuard, ele fala que o objetivo do DataGuard é alta disponibilidade e disaster recovery, né? E a gente vê que em alguns cenários também de hack, a gente consegue utilizar o hack em data centers diferentes, né? Então, eu acho que isso que é importante até a gente falar. A gente poderia criar vários outros podcasts aqui, Ricardo, só para falar desses cenários específicos, né? A gente falar, assim, cenários aprofundados de alta disponibilidade para DataGuard ou cenários de disaster recovery com hack extended, por exemplo, que a gente pode mergulhar nesses assuntos, né? Mas eu acho que é importante o pessoal entender que o principal desses conceitos, né? E o quanto que esses conceitos são importantes dentro da arquitetura de onde você está trabalhando, né? Principalmente se está pensando numa nova aquisição, está pensando num novo projeto, né? Para que realmente tenha a importância desses conceitos, né? E só para a gente poder citar aqui de forma, a gente já está em meia hora aqui de bate-papo, só para a gente poder citar aqui um pouquinho sobre isso, cara, se você utilizar um hack extended,
é você ter nós em data centers diferentes, né? Que pode, inclusive, cair muito nesse conceito aí de ser utilizado um hack extended para disaster recovery, né? Com algumas limitações, não é só claro. nó, né? Não só nó. Você tem que ter a estrutura do hack replicada no outro site. Então, é o nó e o seu storage também, né? Que aí o ASM faz essa replicação. Perfeito, né? cara. Eu tenho minha redundância no ASM replicação. Existem algumas tecnologias de storage que fazem essa replicação para você. Garante, antigamente tinha muito, eles vendiam essa replicação automática, mas o Oracle, como ele trabalha com arquivos abertos ali, quando você tentava acessar o segundo site, ele dava lá fuzzy, né? O arquivo estava fuzzy. Então tinha alguns problemas para você poder mexer nisso aí. Mas dizem que essas arquiteturas novas, eu vou falar dizem, depois eu vou explicar por que do dizem. Elas estão bem interligadas com o Oracle, estão bem, é quase como um plugin do Oracle ali, e elas dizem que funcionam muito bem. Muito legal, cara. E nós temos aí do outro lado também o Disaster Recovery, o DataGuard, né? Que muitas vezes ele é citado na própria documentação do DataGuard com alta disponibilidade, né, cara? Que assim como você falou, cara, você pode utilizar o DML Redirect, você pode utilizar, tem aquele, o read-only, né? Você pode utilizar o Active DataGuard, né? Para poder utilizar realmente a sua base standby como read-only. Tem até, cara, uma coisa também que eu lembro, que é você utilizar as técnicas de flashback no seu DR, para você abrir o seu DR como read-write, cara. Que você abre ele temporariamente, você consegue utilizar os dois lados, e aí depois com o flashback você consegue realmente voltar para conseguir sincronizar novamente e aplicar os archives, né? Sim. O que a gente tem é basicamente assim, isso aí foi até assunto da Masterclass que a gente teve agora recentemente. Legal. Exatamente essa questão, um dos ouvintes lá perguntou se eu tenho um Extended Hack, eu precisaria ter um DataGuard? Né? Já que eu tenho a possibilidade de criar um Extended Hack, por que eu teria um DataGuard? Beleza, primeiro, vamos pela primeira coisa. Você tem um DataGuard, um hack, um DataGuard, você vai ter licença no nó A e no nó B. Então, os dois estão empatados aí na questão de licença. A licença do DataGuard, se eu não me engano, ela é mais cara a licença do hack ela é mais cara do que a do DataGuard, se eu não me engano, do Active DataGuard. Acho que uma é 18%, a outra 8%, alguma coisa assim. Se eu não me engano, a licença do Active DataGuard é mais barata. Então, um ponto para o DataGuard. Né? Aí as pessoas falam, poxa, mas se eu tiver um hack, eu estou usando os dois nós. Você pode usar o DataGuard também. Né? Você pode mandar fazer backup, você pode mandar fazer toda a extração de BI dentro do DataGuard. Né? Então, você pode fazer isso tudo. Né? Qual que é o grande diferencial? O DataGuard você pode estar em distâncias, como a gente mostrou, né? A gente mostra de vez em quando. Você pode ter um aqui e outro na Noruega. Né? Posso ter o DataGuard sem precisar me preocupar com uma estrutura de rede. Um cabo saindo daqui até a Noruega. Não preciso disso. Né? Eu tenho instâncias intermediárias que fazem esse sincronismo. Eu tenho aquela FARSync que faz o sincronismo e manda para lá sem perda de dados. Né? O DataGuard Extended Hack, eu vou ter a replicação do site. Então, eu vou ter o nó, né? O nó 1 com o storage e o nó 2 com o storage. Beleza. No DataGuard a mesma coisa, no Hack Extended a mesma coisa. Só que a interligação desses sites, ela tem que ser como se eu estivesse na rede local. Então, eu tenho que passar uma fibra, né? Ou realmente uma redundância de rede muito grande. Né? Assim, que não me dê latência para que eu perca o sincronismo entre os nós. E quanto mais você investe em infraestrutura, às vezes é mais caro do que você investir em uma licença. Né? Ou realmente ter o que você já tem em casa. Né? O DataGuard puro, ele é free. O Active DataGuard é pago. Sim. Né? Então, às vezes, você vai gastar aí com uma estrutura de rede, você tem um core de rede, você pegar aqueles esqueci o nome daqueles roteadores, né, de entrada, alguns são muito caros. Você tem que ter uma redundância disso aí. A sua rede pública tem que estar redundante nos dois e elas têm que se comunicar. Você tem que ter o mesmo IP
mesma rede de IP para os dois lados. Você tem que ter a mesma o interconnect. Interconnect, a gente viu, é o que passa, assim, é o que é mais consumido, né? A Oracle botou 100 GB agora, né? Então, assim, eu tenho, era 40 e botou 100, né, nos Exadatas novos. E eu ainda tenho que ter a rede de storage comunicando. Tem gente que acha que a rede de storage ela tem que passar pelo interconnect. Então, imagina eu passar dado, passar toda a minha parte de cache, de transação, controle do cluster, e ainda passar os dados que estão vindo do storage. Além dos dados que estavam em memória, né, quando você cai naqueles eventos de wait, de cache fusion, né, o GC da vida, do Global Cache. Então, o investimento numa infraestrutura é muito caro. Eu vi nesses anos todos, eu vi implementação em um cliente de Extended Hack, mas era na mesma área física, era uma área muito grande, mas era na mesma área física. Tem uma limitação, né, cara? Então, eu acho assim, é bom, né, não é um produto ruim, não é isso, ele é bom, ele vai te dar uma certa segurança, mas não substitui, um não substitui o outro. Na verdade, que um não substitui o outro. Exato. Né? E hoje o DataGuard está caminhando para ser quase um Extended Hack, porque é online, né? Replicação online. Se você precisar de alguma informação, busca lá. Exato, você consegue usar o seu standby até mesmo para poder inserir os dados e redirecionar os dados. Então, tem coisas realmente bem complementares, bem interessantes, você pode utilizar ele como leitura, né? Então, muitas vezes as queries que fazem só leitura pode estar apontando diretamente para o standby. E, cara, a gente consegue ver realmente a evolução dos produtos, né, cara? Um produto que inicialmente foi criado para alta disponibilidade, tem algumas características que você pode utilizar, estendendo um pouco mais. E no DataGuard também, que foi utilizado para ele tem realmente algumas features que se complementam aí na parte de alta disponibilidade também. Cara, muito legal a gente poder dar essa clareza e trazer tantos exemplos numa discussão aí para deixar bem claro esses conceitos, né? E, Ricardo, acho que uma dúvida muito comum que é falada hoje, cara, você utiliza esses conceitos de alta disponibilidade e disaster recovery na nuvem, cara? Sim. As pessoas têm que parar de achar que nuvem é aquilo que está ali no céu, né? Que eu mandei alguma coisa aqui e ele foi para o céu. Né? Acho que as pessoas têm um entendimento errado de nuvem. Eles pensam que nuvem é alguma coisa distante. A nuvem, na verdade, é um data center, né, que ele foi todo particionado, todo preparado para que você tenha um conceito desse de disponibilidade, de acesso em qualquer lugar. Mas dentro do data center, a gente tem que lembrar do conceito de alta disponibilidade e de disaster recovery em 2 pontos. A nuvem, ela em algum lugar, ou seja, você está acessando a nuvem do player A, ele tem um data center para isso. A Oracle tem um data center em São Paulo. Né? Estava para construir um outro agora, né? Se não me engano. Cara, saiu um agora no Chile. Mas se não me engano, tinha um outro no Brasil também. Eu vi um papo de um segundo. Então, tem um em Osasco, que eu fui lá, até para fazer uma implementação na época. Mas quando você chegou lá, tinha um monte de máquina, não era? Com certeza, um data center. Tinha um monte de máquina, tinha entrada de energia, tinha a switch, tinha rede, tinha tudo. Então, a pessoa que administra o data center, ela tem que se preocupar em redundância e alta disponibilidade, né? Disaster recovery e na alta disponibilidade. Agora, na nuvem, quando você está comprando serviço de nuvem, eu comprei um Autonomous. A Oracle vai te garantir que o storage daquele Autonomous não vai queimar. Ela vai estar sempre com o dado ali. Ela vai te garantir que se queimar um problema de rede, se tiver um problema de rede, ela tem redundância na rede. Mas você só tem um. Alta disponibilidade. Isso, você só tem um. Né? A Oracle está te garantindo que a estrutura física tem alta disponibilidade, mas a sua estrutura de aplicação e estrutura de serviço não tem alta disponibilidade. Porque se um der problema, pode ser um erro humano. Se queimou um, você perdeu, você está com 0. Então, se você tem um banco, um servidor de aplicação na nuvem, você tem que se preocupar também com alta disponibilidade e com disaster recovery. Às vezes, a alta disponibilidade desse o próprio data center e a nuvem já está te entregando, né? Porque vai te garantir que aquela máquina não vai queimar. Se ela queimar, ela é migrada para um outro lugar, né, num tempo
às vezes que nem impacta na sua transação, ou é transparente. Então, nesse ponto de alta disponibilidade, dependendo do que você vai precisar, né, você pode até deixar a cargo da própria nuvem, mas você não tem disaster recovery. Aí, cara, é até um ponto, Ricardo, da gente falar sobre os single point of failure. Não adianta nada você querer montar uma estrutura de alta disponibilidade e chegar lá e não botar o hack, confiar só na alta disponibilidade, na parte de infra, né, na parte de máquina e tal. Exatamente. A gente tem que entender que o conceito de nuvem em si, ele segue os mesmos conceitos e as recomendações de alta disponibilidade de disaster recovery. Inclusive, o que tem de mais novo da Oracle, que é o Autonomous Database, cara, ele roda em cima de Exadata, ele roda em cima de Oracle Hack, ele roda em cima da arquitetura multi-tenant. E também ele tem o Autonomous Data Guard, que nada mais é do que utilizar o Data Guard por trás. Você vê que toda a infraestrutura, quem já estudou aquela parte ali das certificações de cloud, cara, consegue visualizar facilmente a availability domains, toda a infraestrutura pensando realmente em disaster recovery, em alta disponibilidade, dentro do mesmo hack, em sites diferentes, né? Então a gente sabe que também os data centers da nuvem, cara, aconteceu esses dias com a Amazon, acontece de vez em quando com a Oracle, e acontece também de vez em quando. Com o Google também, um tempo atrás, né? Alguns dias atrás também aconteceu com o Google. Exato, e acontece dentro do seu data center também, tá? Sim, lógico. Então, muitas vezes vai acontecer, não tem jeito. É o que eu falei, a nuvem não é uma coisa que não existe. Você espetou você ligou o seu Wi-Fi, pronto, estou na nuvem. A nuvem é um ambiente físico, em algum lugar ela tem um ambiente físico. Então, você tem que se preocupar com isso também. Né? E não é pelo fato de que a pessoa que está te provendo a nuvem, pessoal que trabalha com VMware, por exemplo, tem aquela farm de 10, 15, 20 servidores VMware com um monte de storage ligado e aquele live migration, né, o vMotion lá, beleza. Eles têm uma estrutura, ele está te entregando uma máquina ali dentro daquela estrutura. Provavelmente a estrutura não vai cair, mas ele te entregou uma máquina. Qualquer problema que você tiver nessa uma máquina, que seja um problema humano, por exemplo, fez uma configuração errada, mandou apagar a máquina, tem certas coisas que você não volta. Né? Então você tem que se preocupar com isso. Né? Não é porque está na nuvem que acabou, deixa para lá que alguém se vira. Alto nível, Ricardo. Eu acho que é muito importante, ao invés das pessoas olharem muito para produto em si, entenda o conceito primeiro, porque isso pode ser aplicado em outros sistemas gerenciadores de banco de dados, isso pode ser aplicado em outras camadas, isso pode ser aplicado em camada de aplicação, em infraestrutura, em hardware, em nuvem, tá? Que é importante que você entendendo o conceito, cara, você vai conseguir aplicar disaster recovery e alta disponibilidade em diversas áreas na área de tecnologia. E dentro do nosso conceito, as ferramentas principais aí, que é muito falado, né? Tem também o Golden Gate, né, Ricardo? Também. Tem. Também. A gente poderia fazer um podcast falando só sobre Golden Gate, que inicialmente também ele é muito utilizado para replicação de dados, mas que ele pode também, muitas vezes, ser cogitado num cenário também de disaster recovery, às vezes, para ser encaixado ali dentro dessa arquitetura para poder possibilitar. Mas a gente sabe que, às vezes, é importante você entender cada um dessas ferramentas, né, as limitações de cada uma delas, para você entender, cara, como um arquiteto aqui, o que é interessante recomendar para esse cenário? O que vai atender, de fato, a demanda desse cliente, a necessidade desse cliente, para que a gente consiga realmente manter o máximo dos conceitos ali nas boas práticas, né? E lembrando que a arquitetura MAA é uma arquitetura que envolve todos esses conceitos, tá? Exatamente. Plano de recuperação, disaster recovery, alta disponibilidade, e que são boas práticas que devem ser aplicadas, né? Mas eu achei interessante a gente trazer esse tema para um podcast, que eu acho que é um assunto muito discutido, cara. Muito discutido, e que muitas vezes é importante ter essa parte conceitual muito bem definida, né, Ricardo? Sim. O que eu vejo muito é o seguinte, fazendo um paralelo aqui com aquela masterclass que a gente teve agora, a primeira aula nossa foi os 3 erros do DBA, e o primeiro erro é não conhecer o produto. Eu acho que isso não é um erro de DBA, isso é um erro de qualquer profissão, de qualquer... na medicina, a pessoa não entende qual é o remédio novo que saiu, qual é o exame novo que saiu. No direito, não conhece
todos os mecanismos jurídicos daquela área que ele está seguindo, na arquitetura, na engenharia, mesma coisa. Tudo que a gente tem, né, se a gente não conhece, né, até na nossa vida pessoal, se a gente não conhece aquilo que a gente está tratando, né, a gente não vai ter sucesso naquela implementação. Pode ser o melhor produto, pode ser o Exadata, né? Se você não conhece o Exadata, não sabe do que ele é capaz, você vai implementar ele como se fosse um hack normal de máquina montada. E não vai ter aquele problema de performance de um hack normal de máquina montada montado errado, mas não vai ter a performance de um Exadata, né? A gente vê alguns casos aí acontecendo. Mas tudo é você entender. É entender para que serve o Golden Gate, é entender para que serve o Golden Gate, entender para que serve o DataGuard, entender para que serve um balanceador de carga, né? Para que serve o meu balanceador, por exemplo, uma estrutura de balanceador de carga, ou via hardware ou via software, né? Para que serve aquela... Eu tenho appliances que fazem a criptografia dos meus dados, mas eu tenho também softwares que fazem isso, trafegam pela rede. Então, entender para que serve, botar na ponta do lápis o que é pró e contra de cada um, né? Como você falou, o Golden Gate. O Golden Gate é fantástico. É uma ferramenta que não tem nem o que discutir. Ele é bidirecional. Você vai perguntar assim, para que tem um DataGuard se eu tenho um Golden Gate que é bidirecional? Eu consigo transformar dados, então eu consigo fazer a réplica do dado que sai da tabela de A para a tabela B, e ainda faço ele sair da tabela A e para uma tabela C transformado. Então eu estou fazendo carga de BI, por exemplo, junto com minha replicação de dados. E se alguém inserir na tabela B lá no meu outro site, ele vai replicar para a tabela A. Fantástico, né? Mas ele não replica todos os tipos de dados. Ele tem algumas limitações, né? Ele tem um custo diferenciado em relação ao DataGuard, né? Eu tenho problemas também com distância, né? Dependendo do tamanho da base, você startar um Golden Gate é mais complicado que você startar um DataGuard. DataGuard é mais nativo também, né? Para Oracle, assim. Né? Então, assim, você tem que realmente conhecer. Pode ser que seu DataGuard não vai ser a sua solução, porque você precisa de um ambiente de DR, mas que tenha possibilidade de fazer algumas determinadas operações do outro lado, que o DataGuard não vai te atender. Então, você tem que entender. O primeiro erro que a gente tem que tirar da nossa frente é não conhecer os produtos. E às vezes a gente fala mal de um produto, o que você sabe de ferramenta de mensageria, o Tuxedo? Sei que ele é muito bom, porque tem muita gente que usa, mas deve ter algum problema também, mas não tem uma opinião formada ainda, eu tenho que estudar, né? O que você fala sobre essa tecnologia nova que a Oracle está fazendo uma parceria com o Vagrant da parte de virtualização, com o VirtualBox em si? Você tem que entender para ver se ele é melhor ou pior, né? O OVM, muita gente criticou o OVM, né? A Oracle hoje usa em cima do KVM, ela tem a parte de virtualização baseada com o Virt, né? Mas eu não posso chegar e falar mal sem saber. Eu tenho que entender para que serve, né? E não é ler a white paper, não, tem que entender. Exatamente. Eu acho que muita gente ainda, até aprofundando nesse assunto, cara, você entender, muitas vezes é você colocar a mão na massa, porque entre o plano e o terreno, cara, fica com o terreno. O plano ali é o PPT. O plano ali, tudo funciona no PPT. Mas com o terreno, cara, é ali a vida real, o cenário real, onde você vai ver realmente as limitações, às vezes, acontecendo dentro de um projeto, na prática, para você ver realmente como que a sua visão de acordo com um determinado cenário sobre aquele produto, né? Então, é muito importante sempre frisar isso. O Luciano Silva colocou aqui, ó, a meia aula de DataGuard do Ricardo. Parabéns. Obrigado, cara. Aí. Muito bom. Muito obrigado. Cara, eu acho que é isso, hein, cara. Não sei se tem mais alguma coisa para complementar sobre esse assunto. Não. Tenha em mente o que você não pode parar na sua empresa. Primeira coisa, o que eu não posso parar? Segunda coisa, quanto que eu posso investir? Quanto é que me custa parar? Para saber quanto que eu posso investir, né? Aí você vai saber, eu vou replicar meu site inteiro, eu vou replicar só o serviço A, B e C. Banco eu posso recuperar do outro lado, eu não posso ter determinado serviço que não precisa de banco fora, sei lá. Você tem que realmente escreve. Você tem que sentar e escrever, né? Botar num bloco de notas, botar
numa ferramenta de projeto e ver o que você realmente precisa. Não adianta falar que MAA é caro, MAA é barato, MAA é complicado. Depende do seu ambiente. Né? Exatamente, cara. E não tenha um. Quem tem dois tem um, tá? Tenha isso na cabeça. Quem tem dois tem um. Quem tem um não tem nenhum. São conceitos complementares, né, cara? Né? Cara, fantástico. Eu vejo que são conceitos complementares extremamente importantes e a gente pensar realmente nessa visão um pouco mais de arquiteto, cara. Como que você monta uma arquitetura de uma solução de banco de dados para que ela realmente atenda às necessidades daquele cliente, de acordo com SLA, de acordo com a disponibilidade, de acordo com desastres que pode acontecer. Inclusive, esses conceitos podem ser bastante utilizados também na nuvem. Ricardo, fantástico, cara. Obrigado aí mais uma vez pela contribuição. O bate-papo aqui já foi 50 minutos, um assunto para a gente poder trazer aqui uma contribuição e de acordo com a nossa experiência já vai rendendo bastante os assuntos. Muito bom de poder estar discutindo esses assuntos aqui contigo, cara. Muito obrigado aí pela participação de sempre. Um abraço. Eu que agradeço e pode contar comigo sempre aí.